A destruição do Jedi e a conquista da galáxia vem sendo o grande plano e objetivo do Sith praticamente desde o início do Sith como uma ordem lá no planeta de Korriban, o planeta natal do Sith. Milhares de impérios foram criados, governos, organizações, mas todos eles, de uma forma ou outra, sempre fracassaram. Alguns dizem que é simplesmente sorte da República e dos Jedi. A galáxia é grande demais pra gente conseguir eliminar um oponente por completo. É fácil de fugir e se esconder, e muitas vezes resquícios do seu oponente sobrevivem, normal. Agora já outros dizem que é o destino, é a força fazendo a sua vontade em realidade. A força brigando para manter o balanço. Os Sith crescem demais, Jedi e a República eventualmente retornam. E quando os Jedi crescem demais, eventualmente os Sith retornam com seus impérios. A gente nunca vai saber a verdade, mas existiu uma pessoa que teve como o objetivo de sua vida quebrar esse ciclo de dentro para fora. Era óbvio para ele que os Sith, usando seu império, suas naves, exércitos, seus aprendizes Sith, isso sempre ia falhar. É impossível derrotar os Jedi e a sua república através da força bruta. Darth Bane foi o cara que descobriu essa impossibilidade. E é exatamente por isso que ele desenvolveu a grande conspiração do Sith, o grande plano de Darth Bane. E o grande objetivo desse grande plano era, em vez de enfrentar a república como eles antes enfrentavam, cara a cara, na força bruta, os Sith agora utilizariam da furtividade. Eles iriam penetrar a República ou os Jedi e iriam os destruir de dentro para fora. A forma que eles fariam isso, Bane não sabia, mas enquanto o dia ou essa oportunidade não surgia na sua frente ou na frente dos futuros Sith, eles ao invés acumulariam poder e eles esperariam com paciência o momento exato para atacar a República e os Jedi. Esse dia demorou, mas eventualmente ele chegou. E ele chegou na forma de Palpatine e o seu mestre Darth Plagueis. Os dois viram uma oportunidade que era impossível de se passar. Mestre Jedi Sifo Dyas, ele conseguiu prever o futuro. E vendo o futuro, Sifo Dyas conseguiu prever o grande conflito que aconteceria novamente. Jedi, Sith, a guerra contra a República. Todo aquele caos iria se iniciar novamente. E para Sifo Dyas, só tinha um meio de se defender. Criando para a República, antes da guerra, o seu exército, o exército clone. Você tem que entender que a República dissolveu o seu exército definitivo depois da reformação de Ruusan, um evento que aconteceu depois das guerras contra os Sith, onde a República reestruturou o seu sistema no Senado e dissolveu o seu exército definitivo, o que funcionou por um tempo. A gente teve 800 anos de paz na República, até que eventualmente os problemas na democracia começaram a surgir 200 anos antes da Batalha de Yavin. Mas o futuro para Sifo Dyas era claro, e a necessidade de um exército clone mais ainda. Infelizmente para ele, Palpatine, ele conseguiu perceber esses planos. E através de Conde Dooku, um antigo amigo e companheiro de Sifo Dyas, Palpatine ele conseguiu usar Dooku para matar o seu antigo amigo e assumir o controle da clonagem. Esse exército clone para Palpatine era a chave que os Sith buscavam há anos. E agora ela estava finalmente em sua frente. Palpatine não ia perder essa oportunidade. Esse exército, ele seria criado, Darth Plagueis o financiaria, e esses clones cresceriam em segredo por quase uma década. Somente quando eles estivessem prontos, Palpatine ia iniciar os seus planos de uma guerra. Só que tem um problema. Palpatine, ele não precisava somente de um exército. Ele precisava de um exército com 100% lealdade. E os Kaminoanos asseguraram ao Conde Dooku que isso seria possível. Palpatine então escolheu Jango Fett, através também do Conde Dooku. Jango foi recrutado para ser a base da clonagem. As habilidades de Jango Fett como um matador de Jedi eram exatamente o que Palpatine queria nesses clones. E para garantir a completa lealdade desses clones, os Kaminoanos alteraram o material genético de Jango Fett. Esses soldados agora, eles seriam dependentes, muito diferente do hospedeiro original Jango Fett. Os clones seriam menos criativos, eles pensariam menos de forma crítica, eles tinham muito menos liberdade. Novamente,
completamente diferente de Jango Fett, mas isso ainda não era o suficiente. Palpatine, ele precisava de uma garantia, e através de Conde Dooku, ele conseguiu essa garantia na forma do chip inibidor. O chip inibidor era aquela chave final. Se um dia for necessário, mesmo que o clone tivesse feito amizades durante a guerra ou desenvolvido relacionamentos, aquele chip inibidor iria garantir que a ordem seria executada. Mas mesmo com esse chip inibidor, isso não removeria o risco de alguns soldados clones que foram criados, em específico os soldados ARC Troopers. Mesmo com as alterações genéticas dos Kaminoanos, ainda é possível existir diferenças entre eles. Para se tornar um soldado ARC, o clone já deveria ser desde o início mais inteligente e superior aos outros clones. E se tornando um soldado ARC, ele era dado muito mais independência que os outros soldados no exército da República. Eles geralmente eram muito mais confiados em missões de alto risco, em missões onde uma alta inteligência, uma alta independência permitiria a execução e alterações de estratégias muito mais rápidas que outros clones. Mas toda essa liberdade e alta inteligência era também um grande risco para esse tipo de soldado. Nala Se explicou para Conde Dooku que os Jedi, eles estimulavam a inteligência, a independência dos clones. Isso em combinação com a inteligência natural dos soldados ARC Troopers os tornavam extremamente perigosos. O soldado ARC CT-5555 foi praticamente o único soldado clone que conseguiu descobrir a grande conspiração, a conspiração do chip inibidor. Esse é o momento que a inteligência do ARC se destaca mais que qualquer outro. Obviamente, Palpatine percebeu isso e tentou executar o clone. Depois desse evento, a gente também vê a independência do soldado ARC na forma do Capitão Rex. De todos os soldados clones que nós vimos executar a Ordem 66, Capitão Rex, um soldado ARC, foi praticamente o único que a gente viu até hoje hesitar na hora de executar a Ordem contra Ahsoka. Não só isso, Rex duvidou tanto das ordens do Imperador e acreditou tanto no que Fives tinha dito, que ele mesmo disse para Ahsoka procurar a história de Fives. É muito provável que os próprios clonadores kaminoanos não sabiam desse grande problema que poderia surgir, mas Palpatine, acima de todos, ele conseguiu perceber o grande risco que esse soldado ARC consegue ser. Toda essa curiosidade, inteligência e independência coloca todos os planos de Palpatine em risco. O soldado ARC, acima de qualquer outro, ele consegue visualizar estratégias, ele consegue pensar de forma crítica, ele consegue ver o que um soldado tradicional não consegue ver. Mas e você? Qual outro soldado ARC que você conhece que coloca todos os planos de Palpatine em risco? Deixe aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja curioso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.